o assunto. Agora eu trago aqui a doutora Mara Polfo. Doutora Mara é uma das mais conhecidas, renomadas advogadas aqui da subseção da OAB Blumenau, né? E doutora Mara vem ao programa, seja bem-vindo, boa tarde. Muito boa tarde, Alexandre José. Boa tarde a todos os ouvintes da Tribuna do Povo. É uma alegria, uma honra estar aqui. E digo que você exagera no nosso currículo. Ah, não exagera não. Eu sei que o currículo é bom e porque é bom a gente tem que compartilhar, não é isso? Também. Então vamos nessa. Vamos trazer a informação para a nossa gente. Doutora Mara, eu trouxe a senhora aqui no programa Tribuna do Povo, da NDTV Record TV, para que nós possamos explicar um pouco para as pessoas que estão acompanhando a gente, por exemplo, a questão da pensão alimentícia, né? Como é que funciona? É baseado na folha de pagamento? Como é que funciona? E é só o que está na folha? Fale um pouquinho para a gente. A pensão alimentícia ela é um tema extremamente importante porque ela entra em várias casas da população. Eu faço um parênteses dizendo o seguinte: primeiro, direito de família. O direito de família ele tem uma importância única porque nós somos família. Tudo começa e para nas famílias. E então eu digo sempre que é o câncer do direito, porque quando você tem um problema de família, tudo se desestabiliza. Você não consegue ter paz, você não consegue ter vida, você não consegue trabalhar, você não faz nada direito. E imagine, então, dentro desses problemas de família, quando você atinge a pensão alimentícia. Que a pensão alimentícia é para manter a subsistência da pessoa que necessita. E eu digo que no nosso país a pensão alimentícia costuma funcionar. E ela é democrática. Democrática por quê? Porque se for com você, vai ter a mesma aplicação da lei. Se for comigo, se for com o médico, se for com o motorista do ônibus, para todo mundo a lei a lei deve ser igual para todo mundo. Perfeito. Sempre. Mas eu acho que a democracia que os alimentos traz perante ao povo, ao cidadão, ela é muito boa, muito acessível. É óbvio que você diz o seguinte para mim, e isso a gente vê sempre dentro do escritório. Como é que a gente faz para cobrar a pensão alimentícia? Se na folha de pagamento o empresário tem declarado o valor de um salário mínimo, R$ 1.320. Então eu vou ganhar 20% sobre R$ 1.320? Não, não vamos ganhar. Nós temos que olhar sempre o quê? Os sinais exteriores de riqueza. O que é um sinal exterior de riqueza? É saber com que carro o devedor ou o pagador anda, saber que tipo de restaurante ele frequenta, se ele faz viagem, acompanhar as redes sociais, tudo que traz a vida dele. Porque nós sabemos que nem sempre o que nós recebemos a título de prolabore é o que é a nossa realidade. E se nós sabemos, muito mais os juízes, muitos mais os desembargadores que estão lidando com isso diariamente. Então já surgiu lá no nosso escritório casos de um empresário sair da alteração contratual um dia antes de ajuizar a ação e aí apresentar uma folha de pagamento de um salário mínimo. Perfeito. Assim, foi muito ingênuo. O advogado dele não instruiu direito no sentido de que isso não iria funcionar. Muito na cara, fica muito explícito. Além de ser muito explícito, nesse caso ali foi uma aberração, mas além de ser muito explícito, aquilo que nos cerca tem que corresponder. Então, se eu tenho um carro, que seja um carro comum do povo, não precisa ser uma BMW, não precisa ser um carro de um valor mais expressivo. Mas eu tenho PVA, eu tenho que pagar licenciamento, eu tenho que abastecer, eu tenho que manter. É óbvio, eu posso até usar esse carro para trabalhar também. Sim. Mas eu tenho que, de repente, ter uma casa. Então, eu tenho que ver como é essa situação de vida. E no caso de alimentos, o que vem em primeiro lugar? Os filhos. Os alimentos, ou quem está recebendo, não necessariamente o filho, né? Pode ser o homem, pode ser a esposa. Então, na lei dos alimentos, o que tem que valer? Alimentos, alimentos, alimentos e alimentos. Depois a pessoa vai fazer as demais questões. Depois que ela vai comprar roupa boa para ela, depois que ela vai em restaurante, depois que ela vai festar, depois que ela vai ter uma outra vida. Porque alimentos, acima de tudo, é responsabilidade. E é uma pena que os processos, o fórum, a justiça esteja tão sobrecarregada com essas questões. Porque muitos dos problemas relacionados ao direito de família, eles deviam ser resolvidos através do bom senso. Sabe, e é o bom senso que falta.
Quando eu falo dos alimentos, obviamente que a gente pensa em primeiro lugar os filhos, porque os filhos estão na primeira categoria, o casal se separa, vai ter que prestar alimentos para aquele filho, não tem como fugir dessa máxima, né? Mas é certo também que ex-mulheres e até mesmo ex-maridos também são beneficiários de pensão alimentícia. Inclusive, ele ia fazer essa pergunta aqui, porque eu falei aqui antes na introdução. Não são só as mulheres, só os homens obrigados a pagar pensão? Numa situação inversa, se o pai fica com os filhos? Também tem que pagar pensão. E nesse caso, mesmo que a gente queira fazer um acordo, por exemplo, nós dois estamos casados, você fica com os filhos. Você diga para mim o seguinte, Mara, olha, eu nem quero pensão, eu não quero. O Ministério Público não vai aprovar. O Ministério Público, ele funciona como fiscal do menor. Então, eu não estou pagando alimentos para você, e sim para os meus filhos. Eu tenho que pagar. Mas tem menor... que encostar no acordo. A senhora falou uma coisa, 18 anos. Acima de 18 anos, ele não precisa pagar pensão? Não, tem que continuar a pagar pensão. A questão, nesses últimos anos, houve uma mudança muito grande nesse comportamento dos jovens. Se nós falarmos ali, uns 8 anos atrás, eu não quero nem falar de uma década, os alimentos praticamente iam no mínimo até os 24 anos. Sim. No mínimo, porque a gente aplica 24 anos ou a formação em curso superior. Ou se a pessoa casa, tem as suas regras lá. Mas o que a gente vê hoje em dia? Jovens que mal e mal se formam no ensino médio e querem continuar recebendo aquele valor, certo? Sim. E aí fazem um curso à distância ou mesmo uma faculdade que vai 2 dias por semana para fazer de conta que está estudando. Comprovar que está ainda... E gerar a obrigação do pagador de alimentos até a idade da sua formação. Hoje a justiça tem um outro olhar, porque, usar uma expressão feia, né? A gente não pode ficar criando pessoas ociosas. Não é porque a pessoa tem 18 anos que ela tem que ser sustentada. Chega um momento que você tem que ter as suas responsabilidades de vida. Tem que pensar com outro olhar. Então, a justiça vai olhar se aquela pessoa realmente é merecedora. O problema sempre é a demora do processo judicial. Demora muito, doutora? Assim, eu acho que a nossa comarca é muito boa. Blumenau não é uma comarca ruim. Sim. Nós temos juízes que são céleres. Mas quem precisa receber o dinheiro, Sim. um dia já é muito. Sim. 1 mês é muito. 2 meses é muito. E eu falo sempre para todo mundo, 6 meses de processo, por exemplo, não é nada. É um bebezinho sendo gerado no útero. Não aconteceu nada em 6 meses no processo. Porque o processo tem fases, ele tem que passar para análise do Ministério Público, tem que passar para o juiz, vai ter que ter manifestação da parte contrária, existem os prazos de lei. Então, o tempo, por menor que seja, ele afeta a vida da pessoa. Mas assim, o Alexandre José, existem outras situações. E eu posso citar os casos que eu vivencio. Eu não posso citar o que eu não conheço. Então, tempos atrás, nós fomos procuradas por uma senhora que tinha um filho de quase 40 anos com paralisia cerebral, que o marido abandonou e desviou todo o patrimônio no nome da atual esposa, e ela não conseguia se manter. Assim, a justiça, ela é democrática, mas você tem que ter advogados aguerridos para resolver essas situações. Sim. Então, ela nunca tinha encontrado uma solução. Aí nós conseguimos ir lá e penhorar a aposentadoria do ex-marido. Exatamente. Então, é uma pequena solução que a gente traz para a sociedade, sabe? Porque os alimentos, de fato, eles interferem no dia a dia da pessoa. E tem que garantir, porque é obrigação que a lei diz e ponto final. Tem que fazer acontecer. Eu sempre uso uma frase do Pequeno Príncipe que eu adoro. Eu acho ela extremamente pertinente para todas as questões relacionadas ao direito de família. Você é extremamente responsável por aquilo que cativas. Então, chega uma pessoa com um problema lá dentro do escritório de alimentos, de qualquer outro assunto, assim, não fomos nós, advogados, que geramos o problema, não foi o promotor, não foi o juiz, não foi ninguém. Quando a pessoa resolveu ter um relacionamento sexual, engravidou, fez por conta própria. Então, a pessoa é um mau pai ou é uma má mãe. Assim, justiça não traz caráter. Sim. Ninguém vai entrar no corpo daquele ser humano e dizer o seguinte, olha, a partir de agora você vai fazer tudo corretamente, porque você foi uma pessoa péssima, mas você vai ter que ser boa. É o que você estava falando antes ali do caso. Saidinha? Da saidinha, do Dia dos Pais. Um exemplo.
que culpa aquele pai tem Pois é, de ter tido um filho traste? exato. Ok, mas assim, a pessoa também não pode usar aquela bengala, entende? Então, nós temos que ser responsáveis por tudo aquilo. A justiça, o ser humano, nós temos que ser responsáveis pela pessoa. Doutora Mara Pufo, quero lhe agradecer a participação. Várias perguntas chegaram aqui, mas eu acho que é assim, ó, a senhora tem que voltar aqui no programa. Mas Porque eu eu falo já vi demais. que das minhas, eu já tinha me falado aí que a senhora não alivia. É como advogada, vai firme e forte. E o que foi? A produção. Ah, mas pelo amor de Deus, que encheu de pergunta aqui para a senhora responder. Vamos fazer o quê, né? Vou trazer a senhora mais vezes aqui para conversar com a gente. É importante. Porque Não. as pessoas elas acabam pecando pela falta de conhecimento sobre os seus direitos. Assim, até para poder encerrar, de repente, eu entendo que é muito pertinente todo mundo se olhar, sabe? Eu acho que o nosso espelho, ele não é muito agradável, porque quando você se olha no espelho, você enxerga os seus próprios defeitos. Mas a família, repito, é onde nasce e onde tudo termina. Então, você ter um bom relacionamento, você não precisa morrer de amores por aquela pessoa, mas também não precisa brigar por tudo. O ser humano é o único animal que briga na fartura. Qual outro animal que briga na fartura? É o ser humano. Então, nós temos que recuar. Eu defendo que essas questões deveriam, inclusive, ser discutidas nos colégios. Sabe, eu acho que hoje nós vivemos uma geração de filhos de pais separados. E essa geração de filhos de pais separados, elas vêm com uma bagagem. E essa bagagem ela vai refletir no futuro, porque vão ser os futuros desembargadores, futuros juízes, futuros governadores, futuros pilotos, futuros médicos, futuros advogados. E se isso não for resolvido lá, na base, vai trazer consequências. Ou a gente é forte, ou a gente sofre. E ser forte é ser exceção. Perfeito. Doutora Mara, mais uma vez, obrigado pela participação. A senhora está convocada na sua agenda, que eu sei que é complicado, mas já conversei com a Priscila aqui, com o pessoal todo lá, inclusive a Tatiane, do escritório lá, para você vir mais vezes aqui. Tá bom? Combinado. Grande abraço. Até mais.